diferencial, com retocolite ulcerativa e outras patologias, e fazendo também a terapêutica, além de fazer o diagnóstico, que é o principal. Na verdade, a doença de Crohn, ela é uma doença multifatorial, a causa não é definida, ela é considerada uma doença inflamatória, como existem tantas outras, podendo afetar qualquer segmento do trato gastrointestinal, com início na boca, estendendo-se até o ânus. Pode se manifestar de forma inflamatória, fistulosa ou fibroestenosante, atingindo o íleo distal, cólon e região ano-retal. É importante lembrar que a gente faz o principal diagnóstico diferencial com a retocolite ulcerativa. São ambas as patologias muito parecidas, com algumas diferenças, tais como a principal, que vocês vão gravar agora e não vão esquecer jamais. A doença de Crohn, ela atinge o paciente da boca até o ânus, todos os segmentos do aparelho digestório. Já a retocolite ulcerativa, ela é uma doença predominantemente de colo e reto, como a gente está falando o nome, retocolite ulcerativa. Então, essa é uma das grandes diferenças que depois a gente vai falar com mais tempo. Qual a causa da doença? A causa da doença ela é multifatorial, ela é idiopática. Até hoje não se sabe exatamente. Olha que se estuda essa doença, ela foi descoberta por Buriel Bernard Crohn no ano de 1932, mas ela já é conhecida desde 1913, e, no entanto, a causa ainda é indefinida. Supõe-se que vários fatores, tais como ambientais, genéticos, históricos, o histórico do paciente, por exemplo, é sabido que irmãos e irmãos gêmeos são mais frequentemente atingidos pela doença de Crohn. Então, fatores imunológicos. Sabemos que há uma hiperreatividade do sistema imunológico daquele paciente que desenvolve a doença de Crohn. Fatores ambientais. Sabemos que os países que são mais desenvolvidos, a doença está crescendo muito mais do que nos países menos desenvolvidos. E aí nos enquadramos como a América do Sul, enquadra-se a Ásia também e a África. Antes, essa era uma doença, quando eu estudei, essa doença era dita que ela era de judeus brancos da região nórdica da Europa. E imagine que só eu tenho inúmeros casos, professor Álvaro acompanha inúmeros casos também no hospital universitário. É importante a gente conhecer essa doença, porque ao fazer um diagnóstico, essa doença tem que estar no espectro do nosso conhecimento. A gente só pode diagnosticar aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, por exemplo, o paciente com doença de Crohn, ele tem basicamente dor abdominal e diarreia. Se a gente não conhece os sintomas, se a gente não sabe fazer um método clínico, que é uma boa anamnese e um bom exame clínico, a gente não sabe pedir os exames laboratoriais, os exames de imagem e não sabe fazer um exame físico bem feito. Porque se nós fizermos isso, eu tenho certeza que nós daremos um excelente diagnóstico. E a literatura mostra que, muitas vezes, o diagnóstico do Crohn ele é atrasado em mais de um ano, o paciente sofrendo por falta de conhecimento. Porque, para muitos médicos, infelizmente, uma diarreia no Nordeste é simplesmente uma parasitose intestinal. E eu queria lembrar que a parasitose intestinal é, sim, um diagnóstico diferencial no Nordeste, porque toda diarreia no Nordeste, onde a gente tem uma grande quantidade de pacientes infectados, a gente não tem saneamento básico, as parasitoses são muito comuns. Então,
é importante que a gente verifique os sinais de alerta. Quais são esses sinais de alerta? O paciente chega com dor abdominal. Minha gente, por gentileza, se não estiverem me ouvindo, dê um alôzinho, tá certo? O paciente, geralmente, ele chega com dor abdominal. A dor, geralmente, é em forma de cólica. Ele pode referir que tem feridas na boca, pode ser a única queixa do paciente, ter uma afta que não cicatriza. Ele pode ter uma ferida no ânus, apenas, um plicoma, uma fissura. Se for uma criança, ela pode ter apenas déficit de crescimento. E você tem que estar alerta, por exemplo, uma perda de peso, uma esteatorreia, uma hematoquesia, uma enterorragia, a diarreia frequente, a gente tem que estar alerta para esse diagnóstico, para que ele entre no nosso espectro de diagnósticos. Então, eu tenho 2 casos para contar a vocês, que eu acho que eles são emblemáticos, e vai ficar na cabecinha de cada um, e tenho certeza que vocês não vão esquecer mais do que é uma doença de Crohn ou uma retocolite ulcerativa. Os 2 pacientes que eu tenho uma menina, uma mocinha de 16 anos, ela já fez 17 anos, mas quando eu dei o diagnóstico, ela tinha 16 anos, ela chegou com a mãe muito aperreada, ela vem de uma classe econômica baixa, e tinha deixado de frequentar a escola, o curso médio, por conta das diarreias. Tinha cerca de 12 evacuações ao dia, já tinha ido a outros médicos anteriormente, tinha sido tratada com antiparasitários, antimicrobianos, e persistia com diarreia. Então, eu solicitei uma colonoscopia para essa paciente tinha uma pancolite ulcerativa, ou seja, ela tinha uma das formas mais graves de retocolite ulcerativa. E aí nós tratamos com corticoide, essa paciente se recuperou muito bem, e está na lista de transplante de microbiota do Hospital Universitário. Ela já está com 17 anos, a última vez que eu a vi foi antes da pandemia, ela estava bem controlada, e estava até mais gordinha do que deveria estar. Então, esse foi um caso. E o segundo caso foi de um senhor de 50 anos, que me apareceu mandado por uma médica patologista, porque ele tinha sido operado numa emergência, e na peça, esse paciente tinha doença de Crohn. Então, eu trato esse paciente há mais de 3 anos, ele está muito bem, tá, da polícia, está bem controlado. E, assim, o que é que me chamou a atenção dos 2 pacientes? Na menina, o fato daquela quantidade de diarreia, do emagrecimento, porque ao contrário da síndrome do intestino irritável, que é um diagnóstico diferencial, e que na síndrome do intestino irritável, o indivíduo persiste com o mesmo peso, com o mesmo estado geral, na doença de Crohn, o paciente fica espoliado, tem esteatorreia, pode ter déficit de vitamina B12, das vitaminas lipossolúveis, ADEC, AD, K, pode ter deficiência de zinco, magnésio, vitamina B12. Então, é importante que nós estejamos com o nosso raciocínio diagnóstico, assim, alerta para esses casos. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos sim, professora. Ok. Pode Então, me continuar. interrompam se vocês sentirem que está com alguma dificuldade. A Então, senhora Diga. prefere que, se tiver dúvidas, que fale durante ou deixa guardado para o final? Não, tanto faz, fique à vontade, tá? Certo, então Eu vou juntar deixar no no final final, um no momento. espaço. No final eu vou deixar um espaço para a dúvida. Mas se Ok. tiverem alguma dúvida durante a aula, pode perguntar também. Então, a Certo. suspeita de doença de Crohn, quando é que a gente suspeita? Sintomas gastrointestinais, paciente com dor abdominal, diarreia crônica, perda de peso e atraso de crescimento. A gente tem que ficar de olho naquela paciente, por exemplo, aquela criança que chega e a única reclamação da mãe é que a criança não melhora o peso e nem cresce. Então, é comum a doença de Crohn em criança, não é comum, mas existe. Manifestações extraintestinais. Muitas vezes, o quadro começa pela manifestação extraintestinal. O paciente vai apresentar febre, artrite, artralgias,
pioderma gangrenoso, doença perianal, colangite esclerosante primária e a colangite de uma maneira geral. Eu acho muito importante que o clínico saiba fazer um toque retal. Eu me comprometo, quando voltarem as nossas práticas, eu me comprometo, porque é um exame simples e que dá muitos subsídios para a gente. Por exemplo, se a gente chega no ambulatório e não faz um exame, um toque retal, e a gente não faz a inspeção dessa região, a gente pode deixar uma fissura, um plicoma, que poderia dar o diagnóstico, porque a gente não examinou o paciente. Então, os marcadores inflamatórios, quais são eles? Deficiência de ferro, esse paciente, ao contrário do paciente da síndrome do intestino irritável, ele perde ferro, então ele pode ter anemia, ele tem um VHS, um PCR elevado, uma leucocitose, e a sorologia dele, a gente pede, é bem interessante, porque tem 2 marcadores que não são específicos, mas que nos ajudam muito. Um é o ASCA, que é o antissaccharomyces cerevisiae, e o outro é o PEANCA. O ASCA, ele é muito mais comum no Crohn do que na retocolite. E o PEANCA, ele é muito mais... PEANCA é anticorpos neutrófilos, ele é muito mais comum na retocolite do que na doença de Crohn. Isso não impede que o paciente com Crohn possa ter um PEANCA positivo e o paciente de retocolite possa ter um ASCA negativo. E as alterações imagiológicas, que são muito importantes, a gente vai ver uma radiografia do intestino delgado, apresentando o sinal da corda. Que sinal da corda é esse? Gente, vamos gravar o sinal da corda, porque a gente vai precisar disso na residência médica. O sinal da corda é quando a gente vê um raio-x, onde o intestino se apresenta, horas com diâmetro normal, horas com estenose. Então, fica parecendo uma corda retorcida. Então, esse é um diagnóstico radiológico, é um sinal radiológico chamado sinal da corda, que ele é muito interessante e a gente vai ver a seguida. Essa é uma aula especial. O Rodrigo disse que assistiu, mas essa é uma aula especial, porque geralmente na aula de gastro a gente dá o Crohn junto com a retocolite. E eu dava essa aula antes, mas eu fiz questão de preparar, porque para mim a liga é uma coisa tão especial, as pessoas que estão nela, elas têm tanto interesse em gastroenterologia, e as possibilidades que a gastroenterologia nos dá hoje para fazer clínica e fazer terapêutica ao mesmo tempo, né? Fazer exames, ter uma terapêutica invasiva que você pode complementar com a sua clínica, é muito interessante. Então, eu estimulo, né, os que já têm interesse, é uma ótima especialidade, porque você pode unir tanto a parte instrumental, se você gosta, cirúrgica, cirurgias minimamente invasivas, com a parte clínica. Então, eu digo muito aos alunos que se eu fizesse hoje gastroenterologia, na minha época não tinha nada praticamente, porque a endoscopia surgiu em 1977, eu iria para uma residência e já faria endoscopia alta, endoscopia baixa, ultrassonografia endoscópica, elastografia, eu já viria com tudo pronto, entendeu? Porque eu saí, na minha época, para Barcelona, para um hospital referência em gastroenterologia. Hoje você não tem necessidade, porque a globalização fez com que São Paulo tivesse as mesmas coisas que os países mais desenvolvidos, com a vantagem que você não gasta em dólar ou em euro e que você come a comida brasileira. Então, o que é que eu estou mostrando aqui? Um eritema nodoso nas pernas dessa paciente. Então, o que é o eritema nodoso? Você vai verificar que é um nódulo com um eritema em cima, ele não é aberto. Você pode verificar isso em pacientes, e eu tive uma muito interessante, vocês vão gravar também, porque é uma paciente que morava 6 meses em Alagoas e 6 meses no Rio de Janeiro. E o marido dizia que era apaixonado por ela, e basta dizer que é endoscopia, eu permito que um familiar assista,
porque eu acho que é um ato de humanização, e eu sou dessa linha humanizadora. Então, eu explico o exame, deixo o familiar assistir, e, na verdade, esse marido beijou a paciente durante todo o exame que eu fiz. E eu fiquei dizendo, meu Deus, olha, eu sou divorciada, jamais teria isso, e essa mulher é uma privilegiada, faz uma endoscopia, sedada aqui, ainda tem um marido que está beijando ela o tempo todo. Mas um dia ela veio para mim sem o marido, e aí ela levantou a calça comprida e ela estava cheia de eritema nodoso. No final, a gente descobriu uma colangite esclerosante, e descobriu que ela tinha uma doença inflamatória intestinal, que o casamento não era a maravilha que a gente via, que as aparências enganam. Então, é muito importante a gente ver esse lado emocional do paciente também e tentar estabelecer a relação médico-paciente para que a gente possa ter essas informações e ter a confiança que essa paciente teve em mim, de levantar a calça e mostrar os eritemas nodosos. Aqui embaixo você já vê, muito feio, uma úlcera que é resultado de um pioderma gangrenoso. E por que a doença inflamatória ela vem com pioderma gangrenoso? Tanto a retocolite como o Crohn. Porque a inflamação é muito intensa. Isso reflete uma inflamação que está no corpo inteiro. Tá? Então, é muito importante a gente verificar no nosso paciente. Eu digo sempre para os alunos que passam na gastro, na prática, gente, o exame do trato digestivo, ele inicia na boca, porque é na boca onde temos o processo de mastigação. É importante verificar gengivas, é importante verificar a língua. Então, verificar se o paciente tem úlcera, verificar se o paciente está com o olho vermelho, uma uveíte, uma episclerite, pode ser os primeiros sinais de um Crohn. O paciente tem febre, se o paciente tem icterícia, o Crohn pode aparecer com uma hepatite, se o paciente tem dor abdominal, se ele tem artralgia periférica, principalmente de punhos e de joelhos, se esse paciente tem perda de peso, se esse paciente tem pelagra, porque lembra que ele está perdendo vitaminas, ele é um paciente que tem má absorção. Se esse paciente tem uma esclerose, uma colangite esclerosante, se esse paciente tem dor linfocilíaca, se esse paciente tem raste cutâneo, tem diarreia com sangue, com muco. Se eu for falar com vocês, eu vou dizer que não é tão comum na doença de Crohn a diarreia com sangue. É mais comum com pus e muco. Ficando com a retocolite ulcerativa, a maior proporção de sangramento retal, porque geralmente na doença de Crohn o reto é poupado. Aí daqui a pouco eu vou falar que o local mais atingido, nós sabemos que a doença de Crohn atinge desde a boca, passando pelo esôfago, estômago, duodeno, todo o intestino delgado, todo o intestino grosso, mas ele geralmente poupa o reto. Mas a região perianal não é poupada, e a gente vai ver até umas imagens que eu fiquei em dúvida se traria ou não, mas como eu estou falando com futuros médicos, eu acho que todos têm que se adaptar e habituar e conhecer, já que a gente não está podendo ter prática, conhecer. Eu fiz questão de fazer essa aula especial, não é a minha aula comum. Eu trouxe muitas imagens, por causa da dificuldade com a pandemia que a gente tem de ter prática, para que vocês, assim, possam compreender melhor. Então, eu posso ter um paciente, olha, com eritema nodoso em mãos, em pernas, eu posso ter paciente com artrite de punho, tá? Com artrite no cotovelo. Eu posso ter outra forma aqui, olha, mais ressecada de eritema nodoso. Eu posso ter o paciente só com cálculo de vesícula, colecistite calculosa, esse é um paciente com Crohn. Eu posso ter o paciente com uma afta que não cicatriza. E aqui é um histopatológico, onde eu vejo um granuloma, que em 30% dos pacientes de Crohn,
a histopatologia, eles vão apresentar um granuloma não caseoso. Olha uma diferença interessante, gente. A gente faz a diferença também, o diagnóstico diferencial, além da síndrome do intestino irritável, além da retocolite ulcerativa, a gente tem um diagnóstico também com a tuberculose entérica. E a tuberculose, a gente lembra que existe um granuloma também ao histopatológico. Só que esse granuloma da tuberculose, ele é caseoso. E no Crohn, ele é um granuloma não caseoso. Olha que pergunta boa, para uma prova e para uma residência. Olha, a arcada dentária, o que é que você pode notar? Você pode notar uma gengiva hiperemiada, você pode notar uma bochecha hiperemiada, aftas, erosões. Então, é muito importante esse exame da boca. E os olhos? O paciente pode vir apenas com essa queixa, ó. Uma íris bem hiperemiada, e ele simplesmente diz isso a você. E aí? Você vai mandar para um oftalmo ou você vai investigar outras coisas nesse paciente? Ou você, concomitantemente, pode mandar para um oftalmo e acompanhar esses pacientes? Porque é importante dizer que o paciente de Crohn e de retocolite, ele deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Eu sei que tem fisioterapeutas aí assistindo, não é? Eu acho que uma equipe, um nutrólogo, um nutricionista, tudo isso é muito importante para você trabalhar com esses pacientes. Então, se eu tenho uma uveíte, uma episclerite, eu vou pesquisar uma doença de Crohn. Isso não me impede de jeito nenhum que eu mande esse paciente para um oftalmo e, concomitantemente, eu fique... Um bom oftalmo, muitas vezes, ele manda o paciente da oftalmo para a gastroenterologia, já com suspeita de doença de Crohn. Professora, diga. Pode repetir as características do granuloma? Pediram aqui. A tuberculose, a retocolite ulcerativa, a síndrome do intestino irritável, as parasitoses intestinais e a tuberculose entérica são diagnósticos diferenciais da doença de Crohn. A tuberculose entérica ela é muito semelhante à doença de Crohn. Quando você biopsia, você vai ver um granuloma não caseoso no histopatológico do paciente com Crohn e um granuloma caseoso no paciente com tuberculose entérica. Vejam, isso é uma colonoscopia, e vejam que aspecto interessante, que não é raro, que você verifica na colonoscopia. Na colonoscopia, geralmente você vê o intestino retinho, não é? Com as pregas de Kerkel no intestino delgado, e no intestino grosso com as auscultações. Veja aqui como a gente vê uma série de tecidos elevados formando uma espécie de pedra de calçamento. Ou seja, aquela pedra do Jaraguá. Quem se lembra daquele calçamento do Jaraguá? Esse aspecto é muito típico, é patognomônico da doença de Crohn e se chama de cobblestone, que em inglês é pedra de calçamento. Tá? Aqui eu botei uma ilustração do paciente com Crohn, como ele sente o intestino, queimando, com dor. E é bom a gente lembrar que ela é uma doença do jovem, ela é bimodal, na verdade. Ela ocorre entre 20 e 40 anos, e ela ocorre na infância, ocasionalmente, e ela volta a ocorrer a partir de 50 anos, de 50 a 80 anos. Então, é uma doença que tem 2 picos, onde ela pode aparecer. E essa imagem de cobblestone, ela é uma imagem muito típica da doença de Crohn. Vejam mais as características de uma colonoscopia na doença de Crohn. É um exame imprescindível na doença de Crohn, como são outros exames. Mas o que eu quero mostrar é o aspecto da afta.
Pode começar com a lesão rasinha, aftoide, mas não se engane, que a tendência da lesão, ao contrário da lesão da retocolite, que vai continuar aftoide, na doença de Crohn, essa lesão, ela vai se aprofundar, ela vai virar como aqui embaixo, olha, serpiginosas. Estão vendo no slide abaixo, à esquerda, lesões serpiginosas. Estão observando? Rodrigo? Estão observando? Sim. Estão observando as lesões em cobblestone, embaixo à direita, em pedra de calçamento, típica. Você pode ter esse mesmo tipo de lesão na boca. Tá? Então, lembrar que as lesões do Crohn, elas são serpiginosas, profundas, e por elas serem profundas, ela atinge a mucosa, a submucosa, a muscular da mucosa e a serosa. E qual é a consequência disso? Estenose, penetração e fístula. Então, a gente vai entender que, ao contrário da retocolite ulcerativa, a doença de Crohn é uma doença penetrante, fistulizante e estenosante. Portanto, mais grave do que uma retocolite ulcerativa. É muito comum um paciente de doença de Crohn, ao longo da vida, passar por cerca de 9 cirurgias. Esse é um paciente que ele não tem câncer, mas ele tem um sofrimento quase igual ao do paciente neoplásico, porque a doença é recidivante. Independente do tratamento, essa doença pode voltar. Independente da cirurgia, essa doença pode voltar. Independente do tratamento, essa doença, essa patologia, pode ter períodos de remissão. Então, vamos gravar as imagens. Uma outra coisa que é bem típica da imagem Professora, é que... Oi. Perguntaram o que significam as lesões serpiginosas. Serpiginosas são lesões... Vejam as lesões do lado esquerdo, embaixo, que tem um aspecto como se fosse uma serpentezinha, ela não é redonda. Está vendo? Serpiginosas. Elas têm um aspecto longitudinal e são profundas. Estão vendo? Estão vendo que não são lesões ovais, não são lesões redondas, elas são serpiginosas, vêm de serpente. Ficam como se fossem umas cobrinhas compridas e profundas que atingem muitas vezes até a serosa, causando uma penetração, uma perfuração ou uma fístula. Entenderam? Maravilha. Obrigado, professora. Agora, qual é a característica básica que eu quero que entre nessas cabecinhas e não saiam mais? A aula de hoje não é uma decoreba, não. A aula de hoje é para ficar na cabeça de vocês e não esquecer mais. É a gente lembrar que, da mesma forma que a gente tem o intestino todo tomado de lesões serpiginosas, como a gente tem nesse slide, na figura abaixo, a gente pode ter concomitantemente outra parte do intestino completamente normal, que não ocorre na retocolite. A retocolite, quando ela tem a lesão, ela se olha ascendentemente, ela vai com a lesão, continua a lesão. Uma característica da doença de Crohn é que ela é alternada, segmentos muito doentes com segmentos completamente normais. Então, que fique bem claro essa diferença, porque é bem característica do Crohn, não é característica da retocolite, não é característica das parasitoses, não é característica de nenhuma outra enteropatia inflamatória. Uma outra coisa que a gente vai verificar na doença de Crohn é que ela é uma doença espessante. Ela espessa a mucosa, porque à medida que essas feridas elas vão sendo mais profundas e atingindo outras camadas da mucosa, essa mucosa vai se hipertrofiando pelas agressões que ela vai sofrendo. E daí ela vai causar fissuras, podendo causar até fístulas.
E para onde seriam essas fístulas? Essas fístulas poderiam ser enterovesicais, levando fezes para o intestino. Elas poderiam ser enterocutâneas. Ela pode ser enteroperitoneais, causando um abdômen agudo. E elas podem ser perianais, que são muito difíceis também de tratar. Então, vejam, se eu tenho um indivíduo com um colo saudável, ele vai ter um colo fininho. Se eu tenho um indivíduo com doença de Crohn, ele vai ter um espessamento de colo. Então, a doença de Crohn, a gente chega à conclusão que ela é transmural. O que é que quer dizer isso? Ela atravessa o muro do intestino. Ou seja, o intestino protege o conteúdo que está ali dentro, para ele não se espalhar dentro do abdômen, porque é um conteúdo séptico. Mas, como a doença de Crohn ela é transmural, ela atravessa a parede, ela pode contaminar todo o abdômen. Então, eu estou mostrando aqui, olha, ela infiltrando a camada gordurosa, já havendo uma parede espessada, a gente está vendo o apêndice aqui embaixo, mas o colo todo espessado. Esse é um desenho, mas aqui tem uma ilustração clara de um granuloma no histopatológico. Vocês veem a setinha mostrando o granuloma, que é o granuloma não caseoso, típico da doença de Crohn. Você vai encontrar isso em 100% dos Crohn? Não. Você vai encontrar em 30%. Mas, professora, se eu vou encontrar em 30%, como eu vou dar o diagnóstico? Você vai dar o diagnóstico com a clínica. Quando eu estudei, eu vou repetir uma frase que vocês vão gravar, e que eu gravei há 40 anos atrás. A clínica é soberana. Então, uma clínica bem feita, você está meio caminho andado para o diagnóstico. E aí, na endoscopia, a gente está vendo aqui, olha, a gente está vendo um colo transverso nessa primeira figura à esquerda, né, com aparência intestinal de tuberculose, mas é um paciente com Crohn. Então, aqui a biópsia, aqui não, em todos os segmentos intestinais, mesmo nos segmentos que não têm lesões, a biópsia é fundamental, tá? Aqui a gente já está vendo do lado direito um paciente com tuberculose entérica, tá? E aqui a gente está vendo um histopatológico de um paciente com Crohn, mostrando o segmento que teve que ser retirado com o granuloma. Então, como eu falei, o granuloma difere do granuloma da tuberculose, porque é um granuloma não caseoso. Não tem caseo, que é aquela substância mole que fica dentro, parece nata de leite, que fica dentro do granuloma. E aqui, eu não sei se vocês estão observando direitinho, mas eu gostaria de saber se vocês notam alguma diferença nesse raio-x. E aí eu venho falar para vocês do exame físico. Como a gente faz o diagnóstico desse paciente? O paciente nos chega com essa idade, entre 20 e 40 anos. Não quer dizer que um paciente de 13 anos ou de 16, como eu tive, não possa ter uma doença inflamatória intestinal, mas é mais comum entre 20 e 40 anos. Portanto, pega a fase mais produtiva do jovem, a fase que ele está estudando, a fase que ele está fazendo residência, a fase que ele está trabalhando. Então, é uma doença que ela é caríssima. Basta dizer que nos Estados Unidos ela custa em torno, na Europa, ela custa na França em torno de 12 mil euros ano. Isso corresponde a 60 mil reais ano. E pense que é uma doença que vai durar para o resto da vida, porque ela não tem cura. E no Brasil foi feito um trabalho por um grupo de Brasília e mostrou-se que na retocolite ulcerativa e na doença de Crohn, gasta-se em torno de 60 mil reais quando o paciente usa adalimumab, que é uma medicação que eu vou falar depois, e em torno de 30 mil quando ele usa infliximab. Isso ao ano, num país pobre, num SUS desprestigiado, que a gente está verificando com a pandemia, que é um sistema de saúde espetacular, porém que não tem apoio.
Então, fica essa indagação na nossa cabeça. Aqui a gente está verificando uma alça dilatada. Veja a largura dessa alça intestinal. Essa parte aqui que está ao lado da coluna, do meu lado esquerdo, eu estou vendo uma alça intestinal dilatada. Qual é o tamanho da alça normal? Ela é menor que 6 centímetros de diâmetro. Quando eu tenho uma alça intestinal maior que 6 centímetros de diâmetro, eu tenho uma situação muito grave, chamada megacolo tóxico. Pode ocorrer em outras patologias, mas pode ocorrer principalmente no megacolo, na doença de Crohn e na retocolite ulcerativa. E são pacientes graves que necessitam de cirurgia. Esse paciente foi para a cirurgia e está a peça cirúrgica dele aí, mostrando irregularidades, mostrando glândulas tortuosas, que isso é histopatológico, vai se verificar muito melhor. Que é aqui, olha. Você vê glândulas profundas, tortuosas, tá? Típicas do megacolo. E o megacolo, você está vendo a parede bem espessada, diferente daquelas histopatologias que a gente vê normalmente. Eu vou mostrar ainda para vocês. A histopatologia de um paciente sem complicação, ele vai apresentar, olha, uma parede não tão espessada como a do megacolo, vai apresentar tortuosidade das glândulas. Eu estou mostrando com uma canetinha, mas vocês não conseguem ver eu mostrando. Mas todo mundo está entendendo o que são as glândulas aqui? Rodrigo, está entendendo as glândulas? Aham. Eu imagino que todo mundo esteja entendendo também. Todo mundo, né? Se você puder apontar aí, beleza. E no lado esquerdo, você vê os granulomas, olha. Vários granulomas não caseosos, típicos da doença de Crohn. Então, eu recebi um paciente nessas condições, porque, às vezes, você pode já encontrar um paciente grave. O que aconteceu nesse paciente? Um policial, 45 anos, sentiu uma dor imensa, foi atendido no sanatório e foi para a cirurgia, como se fosse com o abdômen agudo. Não havia o que fazer, o paciente sentia muita dor, um abdômen em parede, um abdômen de abdômen mesmo inflamatório. Então, foi aberto e verificou-se uma estenose intestinal. Nessa estenose, foi retirado aquele fragmento e foi mandado para a doutora Juliana na patologia do HU. E a doutora Juliana, posteriormente, pediu a esse paciente para que ele procurasse. E eu o acompanho há mais de 3 anos, ele está muito bem. Agora mesmo, ele faz uso de infliximab, logo que começou a pandemia, ele me pediu um atestado médico, e eu disse a ele, você tem que entrar no INSS, porque eu só posso dar atestado até 14 dias, e você realmente tomando um imunobiológico, sua defesa vai lá para baixo, você não pode estar trabalhando no pronto-socorro. Que ele estava na parte de policiamento do pronto-socorro. Gente, agora vem as figurinhas nada simpáticas. Por que é que eu digo que é importante você verificar a região anal em todos os pacientes de gastrologia, e digo até mais, da clínica médica? Porque você pode descobrir muita coisa, qualquer tumor do intestino, aliás, os tumores mais comuns, não qualquer, mas os mais comuns, eles estão a 5 centímetros, é o seu dedo indicador. Então, aqui, olha, eu verifico do meu lado direito uma região que é abscedada, é um abscesso. Isso vai ter que ser drenado, que é típico da doença de Crohn. Eu verifico abaixo dessa figura uma fissura perianal. E eu verifico aqui um plicoma. O que é plicoma? Essa preguinha aqui, olha. Um plicoma, que é uma prega sentinela, com uma lesão em cima. Essa lesão é a fissura anal. Essa fissura anal pode ser profundíssima e pode ser muito difícil de ser tratada. Nesse paciente, muitas vezes, a gente tem que usar antibiótico. E que antibiótico seria esse? Principalmente o metronidazol e a ciprofloxacina.
São os 2 antibióticos que a gente usa mais nessa área intestinal. Tá? Todo mundo entendeu as figuras? Todo mundo entendeu a fissura anal, o plicoma, o abscesso? Todo Tem mundo uma entendeu? pergunta relativa à fissura, professora. Pois não, pode perguntar. Foi se esse mesmo em paciente sem diarreia pode haver fissura, e se isso é muito recorrente. Pode, você pode ter um paciente apenas com plicoma, e ele ser paciente da doença de Crohn. Então, você viu o paciente lá, emagrecido, reclamando de dor abdominal, mas você pediu o exame dele e não tinha nada. Quando você vai olhar, ele tem um plicoma, ele tem uma fissura, ele tem uma fístula. Olha o caso dessa menina, é um caso semelhante, não é o dessa menina. Essa menina tinha 18 anos, foi apresentada num congresso. Ela teve tantas fissuras perianal que a vagina e a região perianal virou uma cloaca. A menina tinha apenas 18 anos. Você imagine que drama social para essa menina, humano, sexual, em todos os sentidos. A menina não respondia bem. Num paciente desse, a gente chama o paciente, a gente faz o tratamento que a gente chama top-down. Né? A gente começa da droga mais forte para a droga mais simples. Então, a gente começa com imunomoduladores nesse paciente, imunobiológicos ou imunomoduladores, porque esse paciente não vai responder a um tratamento que a gente faz nas manutenções, certo? Aí eu vou explicar daqui a pouco o tratamento. Certo. E o plicoma sentinela é característico? O plicoma sentinela não é característico, você pode encontrar paciente com plicoma em outras doenças. Mas aí, Rodrigo, entra o método clínico, que é que eu falo sempre nos pacientes que passam na gastro comigo. Eu falo sempre o seguinte, a anamnese é fundamental, é o método clínico. O que é o método clínico? Você pega a anamnese e pega o exame clínico. Faz as duas coisas. A gente não pode esquecer. O que a gente tem notado nos médicos novos, infelizmente, que os pacientes têm reclamado muito, é que os médicos não examinam os pacientes. E eu faço um apelo a todos os meus alunos, alunos dali, alunos de outras faculdades, alunos de fora do Brasil, que eu sei que estão nos assistindo, inclusive da Argentina, que examine seu paciente, bote a mão na barriga do seu paciente. Não vamos nos conformar apenas com telemedicina. Telemedicina é importante nesse momento da pandemia, mas nada substitui você pegar na barriga do paciente e olhar a textura daquele abdômen. Às vezes, um paciente idoso, a textura dele é normal, no entanto, ele tem uma doença de Crohn. Num adolescente, numa criança, a mesma coisa. Não são tão típicos como são nos adultos. Então, eu vou fazer um pequeno resumo para a gente não se perder e depois eu continuo a aula. Então, na doença de Crohn, é importante que a gente verifique os sinais e sintomas. Então, o paciente geralmente vem falando que tem diarreia crônica, dor abdominal, perda de peso, às vezes ele reconhece uma fístula anal, às vezes ele reconhece que ele não está conseguindo defecar, evacuar. Então, seria um caso grave de obstrução, um caso cirúrgico. É importante que a gente convide o cirurgião e não queira ser o dono do paciente, para que ele veja com a gente aquele paciente. Eu tive um caso assim no hospital universitário. Era um paciente que vinha desde dezembro, era fevereiro, era carnaval, não esqueço. Esses pacientes, a gente é como aquela propaganda do primeiro sutiã, a gente nunca esquece. Esse paciente, ele começou a ter diarreia em dezembro, entrou no ano novo com diarreia, tinha em torno de 18 anos, e chegou com muita dor abdominal em fevereiro, no carnaval. E quando eu palpei, é muito típico, quando você palpa na fossa ilíaca direita, como se fosse uma tumoração. Aí eu pedi ao cirurgião para vir palpar aquele abdômen, que eu fiquei em dúvida, é uma dúvida com apendicite, outro diagnóstico diferencial. E os colegas médicos, cirurgiões, dizem que às vezes os apêndices ficam mortos de vergonha, e ficam brancos, porque quando eles abrem, o apêndice está normal e você poderia resolver o problema desse paciente com imunobiológico, sem precisar abrir.
Então, é importante a gente fazer uma história bem feita, uma anamnese bem feita, um exame físico fundamental. Eu peço aos meus pacientes, exame da boca, exame do abdômen, forma de abdômen. Eu sou chata com exame físico, membros inferiores, edema, pioderma, eritema noduloso. Confirmar diagnóstico e determinar a localização. Como é que eu faço isso? Eu faço o meu exame em anamnese, faço o exame físico, e aí o diagnóstico entrou na minha cabeça. Mas eu preciso fazer exames laboratoriais e exames de imagem para ter certeza. Quais são os exames laboratoriais que eu peço? Olha, gente, o próprio paciente está dizendo que você pede. Ele é um paciente anêmico, ele é um paciente com esteatorreia, então, sinais de mal absorção. Então, eu vou pedir todas as vitaminas, eu vou pedir zinco, magnésio, eu vou pedir vitamina B12, hemograma completo. Esse paciente certamente vai ter uma leucocitose com desvio à esquerda. Esse paciente, eu peço proteínas totais de frações. Esse paciente pode ter uma albuminúria, uma albumina baixa, por perda, pelas fezes e pela urina, por conta da desnutrição. Eu posso pedir um exame para ver se tem gordura fecal. Eu posso pedir, olha que exame importante, vocês vão gravar, porque esse é um exame que cai na residência. Calprotectina fecal, é um marcador de inflamação. Se o meu paciente tem calprotectina fecal, que é uma proteína que ela age como uma citocina. Só que, quando o paciente está em fase inflamatória, ela tem as citocinas altas e a calprotectina, ela é eliminada pelas fezes. Então, com a medida da calprotectina, eu sei que o paciente está numa fase inflamatória. Inclusive, a medida da calprotectina pode dizer até se o paciente recidivou ou não uma doença. E eu vou fazer uma confirmação radiológica, é imprescindível, e a confirmação endoscópica. Qual vocês pensam que seria o exame radiológico mais completo? Alguém ousa responder? Eu não estou vendo aqui o chat. Alguém ousa responder? Melhor exame radiológico é a ressonância magnética. Porque a tomografia computadorizada de abdômen total, viu, gente? É muito boa, porque você verifica fissuras, estenoses, fístulas, exame contrastado. Qual é o problema da tomografia? A vantagem é que ela é uma doença, ela é um exame que é rápido. Qual é a parte ruim da tomografia? Que ela irradia muito o paciente. São quase 1000 radiografias a irradiação que você dá numa paciente numa tomografia computadorizada. Na ressonância magnética, eu não tenho, eu vou ter a mesma confirmação perfeita de estenose, de perfuração, de fístula, sem irradiar meu paciente. Qual é o efeito colateral gravíssimo no país pobre? Falta de dinheiro, né? Não paga convênio, às vezes o convênio demora para aprovar o exame, porque é caro, mas é muito importante também uma confirmação endoscópica. Na retocolite ulcerativa, basta a gente pedir uma colonoscopia. Por quê? Porque a gente sabe que as lesões são de ilho por efeito rebote, mas basicamente de intestino grosso. Já a colonoscopia, as lesões vêm da boca ao ânus. Então, é importante uma endoscopia digestiva alta e uma colonoscopia ou endoscopia digestiva baixa, ambas com biópsia. Se eu estou no interior e só tenho um raio-x de intestino contrastado, é importante? É, porque vai me mostrar as estenoses. Se eu tenho ultrassom, é importante, o ultrassom não é um exame tão fiel, porque os gases atrapalham muito. Mas um ultrassom endoscópico seria importante, mas é um exame caro também, é um exame que custa em torno de 6 a 8 mil reais.
Então, a tomografia e a ressonância, que eu já falei, e a gente, a partir desses exames, vai determinar a gravidade. E é muito importante a gente determinar essa gravidade, porque a partir daí eu vou fazer o meu tratamento. É leve a moderada. Quando é que a doença é leve a moderada? Quando ela tem uma pequena área de inflamação, a colonoscopia, e pronto. Eu quero dizer a vocês que as doenças, as doenças orais, as doenças de esôfago, de estômago, no Crohn, elas são raras. Elas existem, mas são raras. E às vezes só elas aparecem. Mas a colonoscopia, o local mais comum de você encontrar lesões de doença de Crohn são as regiões iliossecais. Ilho e colo são as regiões de mais frequência da doença. Então, numa prova de residência, qual a região onde se apresentam as lesões são mais comuns na doença de Crohn? É a região iliocecal, certo? Então, eu vou determinar a severidade. Se é uma paciente leve a moderada, eu posso entrar com a mesalazina, que é um anti-inflamatório, e a paciente recidivar, e a paciente remitir a doença e ficar bem. Se é uma paciente, como foi a minha de retite ulcerativa de 16 anos, ela é de moderada a severa. Eu entrei com corticosteroide. E como é que a gente entra com corticosteroide? Se eu vou internar a paciente, eu posso entrar com corticosteroide EV, endovenosa, seria a hidrocortisona. Lembre-se que eu disse que queria que vocês saíssem daqui fazendo a terapêutica, o tratamento. Eu coloco esse paciente em repouso alimentar, eu posso colocar uma sonda nasogástrica, é melhor do que a alimentação parenteral, porque a alimentação parenteral ela pode concorrer para atrofiar as vilosidades do intestino. Então, essa doença já é desabsortiva, eu vou piorar. E nessa paciente de 16 anos, eu iniciei com corticoide durante 2 meses. Não é ideal que você passe mais de 60 dias dando corticoide. Por quê? Porque você pode levar o paciente a ter efeitos colaterais e até doenças como diabetes, como síndrome adrenal. Você pode levar o paciente a ter uma forte resistência. Então, eu tenho que usar no máximo durante 2 meses. Por isso que eu já tenho que ir bolando como é que eu vou fazer a terapêutica dessa paciente, moderada a severa. Aí eu vou dizer como é que eu fiz o da minha paciente. Eu fiz o corticosteroide, ela teve uma excelente resposta, que o paciente pode ser resistente. Eu entrei com 60 miligramas de prednisolona. A prednisolona ela é indicada nos pacientes que têm de moderada a severa e que você não internou. Então, eu fiz a medicação, dei meu celular, porque se a paciente piorasse, eu iria internar, mas era uma paciente de 16 anos, estava debilitada, existe infecção hospitalar, então eu preferi que a mãe me telefonasse. E a paciente, eu posso dizer a vocês, com 1 semana de corticoide, era outra pessoa. Então, eu iniciei com 60 miligramas, passei uns 15 dias com 60 miligramas, depois fui baixando, 5 a 10 miligramas por semana, até chegar em 20 miligramas, e mantive 20 miligramas até 2 meses. Mas, imediatamente, eu comecei a mesalazina, antes de terminar o corticoide, porque a mesalazina não tem um efeito mágico. Ela tem que ter um tempo para fazer efeito. Então, quando eu retirasse o corticosteroide, ela já estava com a mesalazina. Nome comercial, Mesacol, ela é dada pelo governo, sistema de alto custo, quando não falta, porque esse governo recebe dinheiro federal para dar esses medicamentos, porque a gente sabe que a saúde é tripartite, ela é responsabilidade do governo federal, do estado e do município. Por isso que eu não me conformo que o governo federal não se meta na pandemia. Então, ela é tripartite, está na Constituição. Então, vem dinheiro federal e a gente pode pedir, não vem imediatamente, mas a gente pode pedir esse medicamento, que é um medicamento caro. Então, a paciente foi, pegou esse medicamento e eu controlei ela com o corticoide e a mesalazina. A mesalazina,
Você pode usar de 400 miligramas, que é uma dose muito pequena, até 4,2 gramas. Então, eu posso começar com... Eu comecei nessa paciente com 800 de manhã e 800 à noite. Então, eu dei 1.600, eu vi que eu ainda estava com uma margem para aumentar, se ela não melhorasse. Ela melhorou com essa dose, eu não aumentei. Com aquela história, o uso racional de medicamentos. Então, quanto menos medicamento a gente usar e melhorar o paciente, a gente está tendo mais sucesso como médico. Já o paciente que veio indicado pela doutora professora Juliana, da patologia, ele era severo, porque ele já foi, a doença foi identificada através de uma ressecção que ele fez num quadro que simulava um abdômen agudo, e ele foi para a cirurgia, e no histopatológico, a professora Juliana verificou que era um paciente de Crohn. E ele já veio para mim com esse diagnóstico. Eu só trato ele há 3 anos e ele está muito bem. E essa paciente de 16 anos, ela não veio com diagnóstico nenhum. Foi tudo dado por mim, inclusive a colonoscopia, ela tinha uma pancolite, que é uma das formas mais graves de retocolite ulcerativa. Todo mundo sabe que é PAN, Jogos Pan-Americanos, de toda a América, pancolite. Ele atinge todo o intestino, e é bom dizer que a retocolite pode atingir o íleo também, pelo efeito rebote, porque algum líquido do intestino grosso vai pela válvula iliocecal, escapa, mas assim, é uma coisa muito comum no Crohn, e na retocolite pode ocorrer. Aí nós vamos ver os exames principais. A endoscopia digestiva, não sei se todos já viram, ela vai pela boca, o paciente tem que estar em jejum de 8 horas. É esse exame que tem a foto lá de cima. E nós vamos até a segunda porção do adenal. Eu amo fazer endoscopia. Parei agora porque teve um monte de problema no hospital universitário. Aí eu parei, mas eu amo fazer endoscopia. E na colonoscopia, a gente pega de segmento do íleo, a gente vai pelo ânus, tá? Que é essa foto lá direito, a gente vai pelo ânus, atravessa o ângulo retal, reto sigmoide, aí essas curvinhas às vezes dão uma dificuldade para a gente passar, o ângulo esplênico, veja quantos anos, é uma moldura o intestino grosso. E o ângulo hepático, a gente tem que atravessar esse ângulo e vir até atravessar a válvula ileocecal e até o íleo. Isso é que a gente considera um exame colonoscópico completo. E a gente faz em cada segmento, mesmo nos segmentos normais, biópsia, em todos os lados. Agora, é importante dizer que nem todo mundo, não quer dizer que se você não conseguiu fazer uma colonoscopia completa, você é um mau colonoscopista, não é verdade. Às vezes é difícil, às vezes o paciente está mal preparado, ele faz um preparo muito intenso, tanto para fazer a ressonância magnética. Sim, existe uma colonoscopia virtual também, que é uma ressonância magnética, só que é uma tomografia virtual, só que essa colonoscopia virtual, o aparelho não entra, mas você tem que fazer insuflação com ar ou com dióxido de carbono. Isso dá um desconforto muito grande no paciente. E você vai fazendo a tomografia, o preparo é igual ao da colonoscopia, com a desvantagem de que se tiver lesão, você não pode biopsiar. Aí vem uma coisa muito importante, nova, que você da nova geração está pegando muita coisa ruim e muita coisa boa. Uma das coisas boas é você ter toda a internet para estudar, não é? E verificar o que é bom e o que é ruim. Tem muita porcaria também na internet. E uma outra coisa boa que vocês têm é os diagnósticos são muito facilitados. Não sei se alguém aqui já ouviu falar da cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica, ela aqui eu estou mostrando, antes da cápsula, eu estou mostrando uma tomografia onde existe um estreitamento, uma estenose do intestino com uma dilatação montante. É comum a estenose com dilatação. Geralmente 100% desses pacientes vão para a cirurgia. E aí é aquela tristeza, porque o paciente com Crohn,
ele vai umas 9 vezes para a cirurgia. E qual é o problema da cirurgia? A cirurgia é complicada? Não. A cirurgia, você pode ter 2 partes da cirurgia. Ela pode se segmentar, tirar só o segmento doente, ou se for no colo, você pode fazer uma colectomia. Quando ela é segmentar, muitas vezes ela recidiva e você tem que tirar o outro pedaço. É importante você tirar pedaços mínimos, mas deixando uma margem boa de 10 centímetros em ambos os lados, para evitar recidiva e entrar com antibiótico nesses pacientes. Porém, o paciente, mesmo assim, ele pode recidivar em outro local, e você quer fazer uma segmentectomia em outro local, qual é o risco que você corre de você deixar esse paciente com intestino curto? A síndrome do intestino curto. Isso vale uma aula. E o paciente vai ter uma absorção também. Tá? Aí aqui eu vou passar para a cápsula endoscópica. Imagine que nível de sofisticação vocês chegaram. Ela tem um ímã permanente, ela tem uma eletroímã, e é do tamanho de uma cápsula normal, viu, minha gente? Ela tem LEDs, cozinha LEDs brancos e LEDs fluorescentes. Ela tem uma cápsula interna, ela tem uma cápsula externa, ela tem um sensor de imagem, uma CPU. Imagine tudo isso dentro de uma cápsula. Eu fui no último congresso, estava interessada em comprar essa cápsula. Porém, o exame custa R$ 9.000 e não sei se já baixou, porque a tendência é popularizar e ela baixar. Mas você tem que comprar um suporte para ela, que é onde você tira a imagem, porque ela faz 2.000 fotografias e filmes. Aí o paciente fica por 12 horas com esse fez a dieta igual a da colonoscopia, durante 8 horas ou 12, ele fica na cintura com um gravador gravando essas imagens. São cerca de 2.000 imagens. Aí, quando você recebe esse gravador, essa pílula, ela é excretada em 24, 48 horas pelas fezes. Quando você recebe o gravador, tem um programa próprio, você coloca dentro e descarrega. Qual é o risco da pílula? Se você tiver uma estenose, a pílula ficou parada lá na estenose. Aí você tem que ir obrigatoriamente para a cirurgia. Então, a cápsula tem que ser muito bem indicada. Mas ela vê o que parte ela vê. Ela vê uma parte que ela é pouco visível para a gente. Eu estava falando e parei. Na endoscopia alta, a gente vai até a papila de Vater, até a segunda porção do duodeno. Na endoscopia alta, na endoscopia baixa, a gente vai até o íleo. Que região a gente fica? Só o duodeno tem 4 porções, a gente só vai até 2. Então, ficam 2 porções nas cegas, fica o jejuno e o íleo. A gente tem 6 metros de intestino delgado. Então, qual seria a solução aí? A cápsula é uma solução para essa área. A outra solução seria uma enteroscopia, que é um aparelho muito parecido com a endoscopia, porém é um exame muito demorado, por isso ele é mais caro. Porque o que é que você faz? Você vai até o intestino delgado e você vai deixar com que o aparelho, com um aparelho próprio, que deve custar em torno de R$ 200.000, e você vai com um aparelho próprio e deixa que a peristalse encaminhe esse paciente. E através dessa peristalse você vai observando o paciente. A enteroscopia é muito importante, e aí entra muito importante também a ressonância magnética. Né? É muito importante a gente lembrar que a gente já tem fatores genéticos identificados, e um deles é a proteína NOD2, é o gene NOD2, CARD15, que está no cromossomo 16, isso já é comprovado. Além disso, foi comprovado mutações em muitos outros cromossomos, e foi descoberto um microRNA, que ela é bem típico, que faz a diferença da doença de Crohn para a retocolite. E essa do microRNA foi novidade até para mim, porque eu peguei a artigo de 2020 para fazer essa aula. Nessa aula vocês estão com o top do top do top. Complicações, estenose, espessamento da parede ileal, não é? E você tem que fazer ressecção. Aí a gente vai agora para a parte terapêutica. Alguma dúvida até aqui? Eu posso usar probióticos. Probióticos têm sido muito importante,
porque a gente viu que no fator imunológico há um aumento da permeabilidade da barreira intestinal. Então, a flora intestinal, os probióticos, ele entrariam como uma barreira microbiana, como a estimulação do sistema imune, dando um aporte nutricional para esses pacientes e uma produção de vitaminas. E você poderia usar também pré-bióticos. Você teria aqui uma realocação dos patógenos, você teria uma competição dos patógenos bons e dos probióticos, você teria uma competição por receptores com a microbiota ruim, você teria uma produção de fatores, porque a gente sabe que a microbiota hoje está em tudo, então você poderia ter microbicidas como a bacteriocinas, ácido lático, peróxido de hidrogênio, você agiria nas funções estruturais, com fortalecimento da barreira intestinal e indução da produção de IgA, você teria uma aproximação apical das interdigitações celulares, um desenvolvimento do sistema imune, e nas funções metabólicas, você teria controle da diferenciação e proliferação das células do epitélio intestinal, metabolização dos carcinógenos, síntese de vitamina, exemplo, biotinas e folatos, fermentação dos resíduos não digeríveis e do muco endógeno derivado do epitélio. Você teria uma absorção iônica e você teria uma reserva de energia. Então, funções do probiótico, funções da flora intestinal, funções protetoras, funções estruturais e funções metabólicas. Porém, se você me perguntar, professor, isso está completamente provado? Não. Agora, eu uso nos meus pacientes. E aí, eu tenho aquela terapêutica, sim, eu esqueci de dizer que, normalmente, essa proteína CARD15, do cromossomo 16, eu gosto muito de usar uma ilustração que eu aprendi e nunca esqueci. E acho que vai ficar na cabecinha de cada um de vocês. A ilustração é a seguinte, essa proteína, quando ela está apta, quando ela não sofreu mutação no cromossomo 16, ela age como se fosse um policial com a lanterninha, vamos imaginar uma lanterninha de um aparelho celular dentro do intestino, identificando as más proteínas. Eu perco isso. Eu perco esse policial, que é justamente a proteína NOD2-CARD15, no cromossoma 16. Então, como eu citei para vocês, eu posso ter dois tipos de tratamento. No tratamento da menina, eu tive o step-up, ou seja, eu fui do mais simples para o mais complexo. Só que aqui eu inverti. Como eu estava numa fase aguda, eu comecei com esteroides, depois eu fui por 5-ASA, depois eu não cheguei aí para a azateoprina, aí eu estou preparando ela, porque ela está muito bem para o transplante de microbiota, porque ela é muito jovem, para eu manter ela com esses tipos, porque a azateoprina e o anti-TNF, eles têm muitos efeitos colaterais, né? E entre eles, o anti-TNF seria o linfoma, um dos efeitos colaterais. Só que entre o paciente ter a perspectiva de ter um linfoma e o paciente está morrendo, eu tenho que ir para o que é melhor para ele, né? Eu tenho que ter esse bom senso acima de tudo. Então, no paciente top-down, que é aquele que já veio para mim com diagnóstico de Crohn, que a sua primeira abordagem foi cirúrgica, eu já entrei com anti-TNF, e ele faz infliximab. Como é que eu uso os anti-TNFs? Os anti-TNFs, você tem no Brasil 3, por enquanto. Você tem o mais antigo, que é o infliximab. Eu uso muito porque, por ele ser antigo, eu tenho muito medo de eu fazer mal ao paciente. Que Hipócrates dizia isso, eu sou professora de história da medicina. Então, antes não faça mal. Então, quanto mais o medicamento é estudado, mais a gente sabe sobre ele. No infliximab, ele vem desde 1999. Para a gente, não, para a gente ele é mais recente. Então, o infliximab, eu posso entrar com uma dose de 5 a 10 miligramas do paciente, dou uma dose quando o paciente vem para mim, dou uma dose uma semana depois, dou uma dose 15 dias depois, e fico dando ao paciente uma dose mensal, e o meu paciente já está com a dose a cada 40 dias.
Qual o tempo de terminar? Ninguém sabe. Nenhum estudo no mundo conseguiu comprovar isso. Então, você não sabe. Você vai até onde o paciente está bem. Tá? Se eu tirar uma TNF, eu posso entrar com azathioprina ou metotrexate. Ou eu posso fazer uma combinação. Ou numa fase aguda eu posso dar esteroide também, mas geralmente eu não dou. Porque o anti-TNF, ele já diminui as defesas orgânicas. Por exemplo, onde é que eu não posso dar esse paciente? Um paciente com tuberculose. Eu tenho que ter um raio-x de tórax antes de começar a tuberculose está crescendo no Brasil. O paciente com HIV eu não posso fazer. Então, eu tenho que ter cuidados especiais com esse paciente, né? Então, eu posso fazer... A gente tem ainda o adalimumab, que é uma medicação mais cara, é subcutâneo, porque o infliximab você precisa ir para o hospital. Ele demora 2 horas, ele é uma infusão endovenosa, que o paciente pode ter efeito colateral. No adalimumab, você pode dar uma dose de 180 miligramas, a ampola tem 80 miligramas, você pode dar a primeira dose, 2 ampolas subcutâneas, que pode ser na coxa ou no abdômen. Notar para o cuidado de se dar essa medicação, não pode ser dada em local que tem eritema, que tem anantema. Então, você vai fazer subcutâneo. Se você for fazer as 80 miligramas, você pode fazer, as 160 miligramas, você pode fazer 80 na coxa e 80 no abdômen. Aí depois, na 0 semana, você faz isso. Com 1 semana, você baixa para 80 miligramas. E com 1 semana, quer dizer, vamos chamar semana 0, 1 semana é semana 15 dias. E com 15 dias, você pode dar a dose habitual, que é 40 miligramas subcutânea. Eu tive uma paciente que eu acho que ela está muito bem, porque ela não voltou mais. Ela já chegou para mim fazendo uso de adalimumab. Ela mesmo que aplicava, ela estava fazendo mestrado na UFAL. E é bom lembrar que essas doenças, como elas têm o caráter autoimune, elas têm um gatilho, que são, no Crohn, os anti-inflamatórios, a gente não deve usar, que é o tabagismo. É interessante como o tabagismo protege na retocolite e é gatilho para o Crohn. E os estresses psicológicos. Se você for observar, você verifica que esses pacientes tiveram trauma. No caso dessa garota que estava fazendo mestrado, era uma garota jovem, estava muito estressada com o mestrado. Você não pode afirmar que é isso, mas com certeza pode ter sido um gatilho, porque certamente ela tem um fator genético. Então, é muito importante a gente saber do gênero, que a doença de Crohn ela é mais comum nas mulheres, mas pode existir em homens, existe, tanto é que eu citei para vocês o meu paciente que é top-down, e ele já veio com diagnóstico de Crohn. Mas ela é mais comum em mulheres, ela está crescendo em países em desenvolvimento como o Brasil, então antigamente a gente tinha dificuldade, e hoje a gente tem um monte de paciente, provavelmente pelas condições socioeconômicas e alimentares desses países desenvolvidos. Então, é importante que a gente não use anti-inflamatórios não hormonais nesses pacientes, tá? Gravem isso. E aqui vem o que é mais novo, que é o transplante de microbiota fecal. E aqui o meu elogio vai para o professor Álvaro, que conseguiu montar o primeiro laboratório de microbiota ou microbioma fecal. Se você falar esse termo, também está certo. Se você encontrar em artigo, também está certo. Na FAMED, e é o primeiro do Nordeste. Em Minas Gerais já tem. Então, como é que você faz isso? Ele estava procurando doadores, e vocês, estudantes, podem ser doadores. Os doadores são submetidos, inclusive o professor Álvaro está em plena atuação no hospital universitário, porque ele já teve Covid. E eu louca para o meu exame dar negativo, para já começar os meus... Mas toda vez que eu vou pensando que vai dar negativo, ele não dá. Eu não tive Covid. Então, eu sou de risco suscetível. Então, os doadores são submetidos a exame para detectar vírus, bactérias, parasitas. Aí, lembrando que o parasitológico é muito importante nesse exame, lembrando que a coprocultura é muito importante nesse exame.
Então, você vai eliminar a possibilidade do paciente transmitir para o outro paciente. Então, mesmo assim, essas amostras serão centrifugadas, mesmo que você observe que esse paciente não tem nenhuma doença. Não tem HIV, não tem doenças crônicas, como hepatite B, como nenhuma doença crônica. Aí essas amostras são centrifugadas para coletar as bactérias saudáveis. Com o paciente sedado, o material biológico sadio é aplicado no intestino durante uma colonoscopia. Esse paciente que você tirou esse material que você tirou do paciente sadio, ele é trabalhado na centrifugação e ele é também esterilizado e ele fica lá para ser colocado. Como é que ele pode ser colocado? Ele pode ser colocado através da endoscopia digestiva alta, através de uma sonda nasogástrica, através de uma colonoscopia baixa, que é o método mais usado, e através de enemas opacos. É importante dizer que já há laboratórios, inclusive no Brasil, fazendo pílulas de fezes. E é importante dizer a vocês que, nessa tentativa de fazer pílula de fezes, parece muito que na Inglaterra fizeram uma pílula e as fezes saíram douradas. Que lindo, fezes douradas. No entanto, tinha um mau cheiro. Então, não pegaram essas fezes douradas. Então, a aplicação. Os estudos estão sendo realizados com efeitos muito positivos em tratamento de doenças gastrointestinais, como infecções recorrentes por diferentes bactérias. Então, o Clostridium difficile já é um tratamento que já é estabelecido, é o único estabelecido no Brasil. Síndrome do intestino irritável foi feita numa enfermeira aqui em Alagoas, mas não seguiu os padrões, foi antes do laboratório. Porém, essa enfermeira começou a se sentir bem e aumentou 12 quilos, que ela estava muito magrinha. E nos pacientes com constipação crônica, com colite ulcerativa e doença de Crohn, a gente vê uma perspectiva de uma cura desses pacientes, que normalmente nós não temos. Nenhum desses medicamentos que eu falei com você, tem até um medicamento novo, que a gente não tem no Brasil, é um anticorpo anti-integrina, chamado vedolizumab. Isso eu estou dando a vocês por quê? Porque eu quero que vocês sejam tão atualizados como os melhores estudantes da Europa e dos Estados Unidos. Você acredita? Meu irmão falou comigo hoje, ligou para mim, eu estava estudando. Aí ele falou, você não precisa estudar não, você já sabe demais isso. Eu disse, menina, é que eu preciso estudar, porque cada dia é uma coisa diferente. Eu, desde sexta-feira, eu não peguei a aula que eu tinha pronta de retocolite e de Crohn. Eu fiz uma aula só para Crohn. Eu peguei os artigos mais recentes, eu peguei o nosso livro base, que é de 2019, mas fora isso, olha, um artigo de 2020, um artigo de 2017 e um artigo de 2020, de aplicação do transplante de microbioma fecal. Então, eu me coloco à disposição de vocês, caso haja perguntas. Que não existe, eu quero dizer claramente a vocês que, para mim, não existe pergunta burra, existe resposta burra. Então, é importante perguntar. Eu me condeno muito, que eu fui uma estudante, que eu tinha uma autoestima muito exagerada, e isso é prejudicial, porque a gente termina com medo de errar e fica com medo de perguntar. Então, é importante que a gente saiba e queira perguntar, mesmo que ache uma pergunta boba, é importante que a gente pergunte. Então, eu estou à disposição de vocês. Doutora, a gente agradece a aula. Muitas das perguntas que tivemos, eu fui fazendo ao longo da aula, né? Então, restou somente uma do Kleber sobre o diagnóstico diferencial. Ele perguntou se a calprotectina fecal ajuda a fazer o diagnóstico diferencial da síndrome do intestino irritável. Ajuda, ótima pergunta, ótima pergunta. Ajuda sim, porque na síndrome do intestino irritável, vocês lembram que é uma doença funcional. Então, a doença funcional, ela não pode ter substrato patológico. Então, não é para você encontrar calprotectina focal
em fezes que não têm inflamação, tá? Então, é também um diagnóstico diferencial para o paciente que você já diagnosticou com retocolite, mas você está suspeitando que esse paciente está em recidiva. Aí você pede uma calprotectina fecal. Se ela estiver acima do normal, esse paciente está em recidiva. É um exame que não dói, é um exame de fezes, entendeu? Então, é tranquilo para o paciente. E uma coisa que eu precisava lembrar, que eu tinha esquecido, é que todos os pacientes com doença de Crohn e retocolite ulcerativa, ao longo dos anos, eles têm mais propensão de ter câncer de intestino do que o indivíduo que não apresenta a patologia. Ouviram? Ouviram essa parte da doença neoplásica? Sim, sim. Alguma dúvida mais? Temos mais outra pergunta. A Juliana Moura perguntou qual seria o tratamento em gestantes com a doença de Crohn. Olha, eu vou dizer para a Juliana Moura que o pai dela foi meu colega de turma, depois foi meu colega como professor, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Conheci o avô dela, que foi um grande oftalmologista, doutor Moura, e quero mandar um abraço para essas pessoas todas da família. Então, na gestante, o que você deve fazer é aconselhar a gestante durante os períodos de atividade. Sim, é importante dizer que os contraceptivos, da mesma forma que eu falei, na mesma forma que eu falei, que pode ser gatilho, os AINES, os anti-inflamatórios não hormonais, da mesma forma, o contraceptivo pode ser um gatilho naquela paciente que está tranquila, sem nada, mas que tem mutação, que geneticamente e que está no ambiente que favorece. Então, você deve primeiro tentar com que aquela paciente que não está em remissão não engravide. E durante a gestação, você tem que usar o máximo possível de medicamentos como probióticos, como as mesalazinas. Qual a importância da mesalazina? É que ela é absorvida inteiramente no intestino. Então, não prejudicaria o bebê, entendeu? Mas é lógico que se você pega uma paciente gravíssima, você vai ter que usar, infelizmente, imunobiológicos, que são a azathioprina, não, você tem que usar os imunobiológicos, que são a adalimumab, o certolizumab, que foi aprovado em 2017, eu não uso, poucos usam no Brasil, e o infliximab, ou os imunomoduladores, que são principalmente a 6-mercaptopurina e as azatioprinas. Eu tenho mais experiência com a azatioprina. No entanto, essas medicações têm efeitos colaterais mesmo em não grávidas. Tá? Mas tem momentos em que você está com aquela espada de Damocles na sua cabeça. E aí vai o bom senso. O que é que eu vou fazer? Se você pode partir, eu aconselho a partir do step up nessas pacientes, do mais simples para o mais complexo. No entanto, se a paciente for muito grave, aí numa equipe multidisciplinar é muito importante tratar da nutrição. Outra coisa que eu ia lembrar, não adianta eu tratar esse paciente com um monte de medicamento se ela não tem uma orientação alimentar boa. Ela tem que ter essa orientação alimentar. Ela tem que se alimentar bem, eu tenho que tirar a lactose dela. Então, se possível, ela ser acompanhada pelo gastro e pelo nutricionista, ou pelo nutrólogo, entendeu? É muito importante, assim, pelo psicólogo também. É muito importante o apoio psicológico, que é uma doença que mexe com a estética, que mexe com o que a pessoa há de mais íntimo, e mexe com a vida social, financeira, econômica, com toda a família. Então, é importante essa visão multidisciplinar e interdisciplinar. Existe uma diferença. Multidisciplinar é quando eu tenho a nutricionista e eu não converso com a nutricionista sobre o meu paciente, eu não troco com ela.
Eu tenho uma fisioterapeuta, porque é bom lembrar que esse paciente pode apresentar apenas uma dor articular, e ser doença de Crohn. Ele pode ter uma dor na coluna, e ser doença de Crohn. Então, eu tenho que ter a fisioterapeuta, eu tenho que ter a nutricionista. Eu sou a médica, se eu for interdisciplinar, eu vou conversar com a nutricionista e vou conversar com a médica. Se eu for a multidisciplinar, eu vou deixar a nutricionista no canto dela, eu vou deixar a fisioterapeuta no canto dela, e eu vou fazer a minha parte. Eu quero dizer que eu sou interdisciplinar, e torço pela interdisciplinaridade. Maravilha, professora. Temos mais uma dúvida do Fabiano, que Oi, Rian. ele falou que a senhora, eu vou ler aqui para a senhora falou da redução das doses da Alamimubab. Do 160, adalimumab. Adalimumab. É quase um E travado. vamos dizer o nome. Infliximab é o nome mesmo da substância. Infliximab. Infliximab Adalimumab. e Adalimumab. Certolizumab. Uhum. Certolizumab é parecido com esses dois anteriores, só que ele foi aprovado em 2017. Eu não utilizo ele, porque ele é muito mais caro, e eu não tenho experiência. E um tratamento novo que está surgindo são os anticorpos anti-integrinas, que é o vedolizumab. Eu quero todo mundo aqui atualizadíssimo com o que há de melhor. Mesmo que não usem, se tiver numa prova oral, que as grandes residências estão fazendo, se tiver numa prova escrita, entender que essa aula de hoje não é aulinha de brincadeira, é aulinha para gravar, tá? Para conhecer, para estudar. Sim, aí, continuando a pergunta, ele falou da redução das doses da Adalimumab de 160, 80, 40 miligramas, se houver recidiva. Aí voltamos a aumentar a dose ou parte para terapia combinada? Muito bem, foi excelente essa pergunta. Você pode fazer as duas coisas. A dose habitual do adalimumab, ele é 40 miligramas de 15 dias, a cada 2 semanas. É a dose habitual. Eu posso voltar a dar uma dose de ataque, ou eu posso usar um imunomodulador. Eu posso usar a azathioprina. Eu vou saber que todas essas medicações eu estou sobrepondo efeitos colaterais. Entendeu? Então, eu posso fazer um aumento para 80, talvez eu só controle esse paciente com 80. Eu posso mudar para o infliximab. Eu posso adicionar uma mesalazina, um anti-inflamatório. Eu posso usar um imunomodulador. Eu tenho que verificar essa alimentação. Eu tenho que verificar o ambiente que essa paciente está vivendo. Vamos supor que a paciente está num ambiente que ela sofra assédio moral todo dia, ou que ela está num casamento péssimo. Eu tenho que conversar com essa paciente. Entendeu? E muitas vezes é importante que nós generalistas, nós estamos sendo formados para o SUS, como generalista, a gente está se formando para terminar o curso e tratar um Crohn, tratar um retocolite, no ambulatório, no Mais Médicos, eu sou tutora dos Mais Médicos também, estou vendo como é que é. Muitas vezes aparece para eles e a primeira medicação tem que ser dada por eles. Então, muitas vezes o primeiro exame tem que ser pedido por eles. Depois eles encaminham para um terciário, porque não é primário, principalmente se o caso não for leve, for um caso moderado a grave, entendeu? Então, é importante que vocês saibam dar esse diagnóstico. Então, aí vai partir do seu bom senso, vai partir como esse paciente está reagindo. Muitas vezes ele não reage ao adalimumab, mas ele pode reagir ao infliximab, entendeu? Eu posso trocar a medicação. Ele pode desenvolver anticorpos anti-infliximab, até agora são os mais conhecidos, e apresentar resistência, e eu ter que trocar, entendeu? Esse paciente é uma doença crônica, sem cura, e a perspectiva do diagnóstico, do tratamento completo,
é o transplante. E assim, às vezes não só o transplante, vários outros transplantes. Respondi a pergunta ou tem mais alguma dúvida? Pronto, ele agradeceu aqui a resposta. E essa foi a última pergunta, professora. Pois é, porque se quiser ir até meia-noite perguntando, a gente fica. E a gente sabe que a senhora fica mesmo. Então, quem quiser perguntar... Pois é, gente. Então, se não tiver nenhuma pergunta, eu quero agradecer a oportunidade. Cada vez que eu dou uma aula dessa, eu aprendo mais também. E dizer que a Liga tem se revelado, já é o segundo curso, tem se revelado com aulas de extrema qualidade, num período desafiador, nesse período de pandemia. Eu quero dar os meus parabéns a todos da Liga e convidá-los, né, Rodrigo? A gente precisa saber se a gente vai fazer essa prova à distância, né, para os novos membros. A gente tem que definir isso, porque eu acho que outubro, novembro é a fase, né, da renovação, né? Sim, vai ser próximo ano. A gente vai deixar para o próximo ano, vai Próximo ser ano, né? melhor. Uhum. Certo, tá ok. Prorrogou. A gente também não consome e foi prorrogado o mandato. Tá ok, então, minha gente. Muito Ok. obrigada e uma boa noite a todos. Professora, surgiu uma última dúvida. Sim. No apagar das luzes, Pois não. qual a contribuição do benlista usado para... Eu não entendi muito bem. Se a Thaisa puder... A senhora consegue ler o chat aí, professora? Eu só estou vendo a minha tela aqui, nada. Não vejo nem o Coloque chat. para a apresentação. Para a apresentação. Isso. Tá. Deixa eu ver aqui. Ela quer saber a contribuição do benlista no lúpus, quando há doença de Crohn associada. Tá, aí veja bem. No lúpus, geralmente você usa as mesmas medicações que o Crohn, são as mesmas medicações que são utilizadas. Tá? Mas, assim, quem trata mais o lúpus é o reumatologista, por isso que eu não estou, assim, habilitada para dar uma resposta, assim, em relação ao lúpus, porque no Crohn você não usa, entendeu? Ok? Ok. Então é isso, ficamos por aqui. O pessoal já fica ligado nas próximas aulas. A gente agradece a presença de todos, membros e não membros da Liga. Agradece a senhora também, professora, pela excelente aula. E teremos aulas toda terça, como vocês já sabem. Próxima semana de instrumental cirúrgico, em associação com a Liga de Clínica Cirúrgica da UFAL. Dia 13 de outubro, no mesmo horário. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que vamos Outra coisa que eu achei divulgar interessante tudo. é, Rodrigo, vocês associarem a parte cirúrgica. Porque essa parte é importante. Se vocês puderem, associar a parte endoscópica também é muito importante. E ultrassonográfica. Porque, assim, o ideal é que quem queira fazer gastroenterologia já volte da residência com ultrassonografia, adicione tudo isso. Ultrassom, endoscopia, colonoscopia, elastografia, que é um novo exame de fígado também. Então, vale a pena. Certo? Boa noite, minha gente. Bye, bye. Boa noite. É isso, gente. Boa noite a todos. Até a próxima semana. Valeu, Fabiano. Abraço.